Nesta série sobre o que é o Espiritismo, vimos no episódio passado o chamado fenômeno de Hydesville, ou o fenômeno das Irmãs Fox, acontecido em 1848 nos Estados Unidos, e que as comunicações com os espíritos e os fenômenos mediúnicos de efeitos físicos se espalharam pelos Estados Unidos e chegaram na Europa. E na Europa, mais particularmente na França, nós começamos a ter o fenômeno das chamadas mesas girantes, também conhecidas como mesas dançantes e mesas falantes. Calma, nós vamos compreender isso a partir de agora. E aqui está, então, na nossa apresentação, esse fenômeno das mesas girantes. As pessoas se reuniam na época dos salões, os famosos salões parisienses, e ali descobriram que, quando se reuniam em torno da mesa, uma espécie de força magnética que os unia agia sobre a mesa. E esta conseguia levitar, ou seja, ela levantava e obedecia às ordens que lhe eram dadas. Portanto, ela podia subir mais ou menos, ir para a direita e para a esquerda, se inclinar. E, claro, os raps, as batidas acontecidas lá em Hydesville, vieram para esses salões com a mesa. E ela vai ser conhecida por mesa falante porque criou-se a tipologia, ou seja, com um pé da mesa, com uma pancada, poderia significar sim, duas pancadas no chão, poderia significar não, ou vice-versa, conforme fosse combinado. A mesa falante virou, então, uma grande diversão nos salões parisienses e se espalhou, e a imprensa dando cobertura. Entre os anos de 1853 e 1855, essas mesas girantes e falantes eram o passatempo preferido da sociedade francesa. Mas todos estavam ligados apenas ao fenômeno e achando que era a força magnética das pessoas que movimentava a mesa e propiciava também aquelas respostas. Ninguém olhava o fenômeno do ponto de vista espiritual, embora as respostas dadas muitas vezes estivessem além do conhecimento dos participantes. A ciência, a Academia de Ciências da França, se recusava a estudar o fenômeno, porque não via nele nada de científico. E a Igreja Católica, que predominava, logo condenou o fenômeno, dizendo que quem o provocava só podia ser o demônio, o gênio das trevas. E assim, então, durante um bom tempo, o fenômeno era visto como diversão e não como algo sério. Mas muitas pessoas começaram a se debruçar e a perguntar como a mesa pode ser inteligente? Que força é essa que pode dar respostas tão exatas? Só o magnetismo? Não. Somente o magnetismo não explica o fenômeno, porque a mesa muitas vezes se mostrava completamente independente, desobedecia às ordens que lhe eram dadas. Ora, então, uma simples força magnética, física, não poderia explicar o fenômeno. E através da tipologia, porque do sim e do não, partiu-se para pancadas que representavam o alfabeto, as respostas que eram dadas eram muitas vezes profundas e versavam sobre filosofia, sociologia, antropologia, questões morais e assim por diante. Magnetismo e eletricidade não podiam explicar um fenômeno que se mostrava inteligente e independente, que mostrava, inclusive, livre-arbítrio. Como explicar, então, esse fenômeno? É aí
que pessoas começaram, então, a perceber que havia algo além da matéria, algo além do físico. E essas pessoas, com um olhar científico, começaram a elaborar hipóteses, teorias para explicar o fenômeno. E por que não considerar a existência e a ação da alma ou do espírito sobre a mesa, sobre a matéria? Era uma hipótese. Mas, mesmo que essa hipótese pudesse dar respostas, havia uma pergunta que ninguém conseguia responder. Mas como a alma, que não tem mais o corpo físico, pode agir sobre elementos materiais, como no caso a mesa? E aí ninguém tinha resposta a essa pergunta. Era preciso encontrar alguém que estivesse disposto, com olhar científico, a pesquisar com profundidade. Embora muitas pessoas acreditassem que fossem os espíritos que realizavam os fenômenos, que comandavam a mesa, não sabiam explicar como. E, portanto, uma doutrina de base científica que justificasse, explicasse os fenômenos ainda não havia surgido, ainda não existia. É nesse contexto, lá na França, que vai surgir a pessoa que vai, então, abraçar essa pesquisa, que vai, então, ir a fundo para descobrir a causa do fenômeno das mesas girantes e mesas falantes. E nós vamos saber quem é essa pessoa e o que essa pessoa fez e como vai dar início efetivamente ao Espiritismo no próximo vídeo desta série O que é o Espiritismo. Fique, portanto, ligado, fique atento, continue a nos acompanhar nesta história do Espiritismo. E você vai se surpreender, tenho certeza. Até o nosso próximo episódio.